Olá, boa noite. Vamos fazer uma apresentação aqui da disciplina de Gestão de Projetos do curso de Gestão Empresarial do FGV com o professor Dr. Marco Antônio Gocchi. Os participantes do grupo é o Bruno Teixeira de Melo Santos, Paulo Augusto de Farias, Rodrigo Monteiro Furquim. Bom, vamos falar um pouco do portfólio de projetos do banco, né? A gente pegou alguns programas em andamento e alguns projetos em andamento para conseguir citar aqui o tamanho que é o portfólio do Itaú, mas não exaustivo, tá? É só alguns exemplos. O banco a gente sabe que tem mais de 3 mil projetos em andamento. Então, os programas em andamento nós temos a CPMF e a E-Financeira, que são programas para atender regulamentos e toda a questão de exigência da Receita Federal. E os projetos que estão em andamento é o E-Social, que é o que a gente vai apresentar um pouco do planejamento dele aqui, atualização da campanha cadastral, evolução do ponto eletrônico, folha do menor aprendiz, trilha de carreira de sucessão, pague e devolve, conta corrente 2.0 e novos sistemas de gestão de performance. A gente escolheu os projetos muito mais relacionados com a área de recursos humanos, pois aqui no grupo as pessoas trabalham muito mais com esse assunto. Fora o projeto Conta Corrente 2.0, os demais se referem todos a projetos da plataforma de RH. Então, o projeto escolhido, como eu disse, né, é um serviço de recolhimento unificado de trabalho, chamado E-Social. O produto que esse projeto vai entregar é o recolhimento de tributos por meio eletrônico centralizado, atendendo os prazos e especificações do governo com a utilização do E-Social. Um pouco mais de detalhes sobre isso, né? Hoje você tem vários recolhimentos separados, então você tem o recolhimento para a Caixa Econômica do Fundo de Garantia, o recolhimento de imposto de renda através da DARF, o CAGED, que é para o cadastro de empregados e desempregados para o IBGE e para o Ministério do Trabalho. Hoje vai ser tudo centralizado num único recolhimento. Então, esse projeto visa startar tudo no mesmo... fazer a integração tudo no mesmo... centralizar tudo no mesmo ponto. Então, a justificativa desse projeto é uma regulamentação da Receita Federal para cumprir todas as obrigações que eu acabei de citar. Então, recolhimento de fundo de garantia, recolhimento de imposto de renda, CAGED, dentro de um prazo estipulado e de maneira centralizada, né, evitando o risco de multa sobre a empresa. A Receita Federal e o governo federal com isso consegue centralizar os recolhimentos e unificar os cadastros, porque antes as empresas mandavam um cadastro para o CAGED, um cadastro para a CFIP, que é o recolhimento de fundo de garantia, e um cadastro separado para recolhimento de imposto de renda. Hoje, centralizando num órgão só, que é a Receita Federal, a própria Receita Federal vai ter uma base única de todas as empresas que aderirem, né, ao social, que tiverem que fazer a integração com o social. E com isso, todos os cadastros da Caixa Econômica, do Ministério do Trabalho, tudo vai ficar coerente com a própria Receita Federal. Bom, e o objetivo do projeto qual é? Atingir um nível de serviço que garanta 100% dos tributos de recurso humano. Pagamentos, seguros e outras áreas envolvidas sejam repassados ao governo no padrão exigido pelo decreto da lei, a partir de setembro de 2006. Essa data é a data que a gente estipulou como a primeira data divulgada pelo governo. A gente sabe que pode ter outras datas aí. O governo vem trabalhando em mudanças, então toda vez que ele publica uma mudança de requerimento, a gente tem mais... ele estende o prazo de 3 a 6 meses, dependendo do tamanho da mudança. Mas a data que a gente tem até hoje, estamos em maio, né, de 2016, é atingir aí o setembro de 2016 com a solução implantada. Bom, quem são os envolvidos do projeto? Os envolvidos do projeto são as áreas de recurso humano, pagadoria, jurídico, tecnologia, seguros e o próprio colaborador, né? Algumas outras áreas
com menos envolvimento, mas elas têm envolvimento em atividades do projeto, é a área de compras, porque vai fazer uma aquisição de um software, a própria área fiscal, a consultoria de pessoas, que ela está dentro da área de recursos humanos, mas ela é envolvida como um usuário do sistema, e o próprio governo federal, que foi quem fez toda a arquitetura e todo o desenho de integração e exigência da lei para conseguir atingir a integração. No projeto da vida real lá no banco, esses stakeholders têm nome, né, e responsabilidades destacadas. Aqui os nomes eles foram substituídos só pelo nome da área, por uma questão de norma de confidencialidade. Bom, qual que é a organização do projeto? Tá? Você tem um comitê de vice-presidente, que são os sponsors do projeto, e alguns diretores envolvidos, que respondem para esse comitê VP. Tem o comitê gestor, que é um comitê que faz a aprovação de pequenas mudanças ou de mudanças em prazo e custo de até um certo nível. Você tem uma área que controla e gerencia toda a parte de gestão de mudança. Você tem uma área que controla, que são os PMOs, a gestão do projeto. E aí você tem as pessoas que estão efetivamente executando o projeto, que são usuários da área financeira e fiscal, usuários da área de pessoas, o pessoal de TI para fazer as integrações e desenvolvimento interno, e o pessoal da Oracle, que é a empresa que tem o software de recursos humanos no banco. Tá? No projeto da vida real é a mesma coisa. Esses nomes aqui, no comitê VP tem os nomes dos VPs envolvidos, do diretor, gestor, enfim. Nome e responsabilidade de cada um deles, aqui eles são obtidos por uma questão de confidencialidade. Bom, os principais requisitos do projeto, né? Para o governo, ele exige que deve receber as informações necessárias conforme o manual que ele publicou e no prazo que ele estipulou. Requisito para tecnologia é ter uma versão mínima do software da Oracle, no caso, que é a versão 2.9 do Oracle PeopleSoft. A área de compras, né? O requisito dele é a gente ter uma ferramenta, ele vai apoiar a gente na hora de fazer a compra da ferramenta. O RH é o próprio usuário do sistema, então é a alocação do recurso para homologação do próprio sistema que é deles, e atualização, e vai participar agora da transmissão e geração dos eventos. Tá? O jurídico requisito dele para o projeto é garantir que esse projeto estão cumprindo as normas e as leis necessárias, certo? O próprio colaborador vai ter um interesse, né, um requisito de transparência na informação que vai ser solicitada para ele, para que o governo não tenha a base desatualizada. E o fiscal para garantir a correta tributação, validando o envio e o retorno dos arquivos. Bom, a gente fez aqui, como parte da declaração do trabalho, os riscos de alto nível, que são os ligados às nossas premissas lá. Então a gente tem um risco, como envolve toda a parte de tributação, e eles vão ter que tributar 100%, como dito ali no objetivo. Então a gente tem um risco de qualidade, que se não for implantado com qualidade, a gente pode ter um risco aqui de falha na tributação ou no recolhimento. A gente pode ter um outro risco de qualidade, que é a falha na integração, devido à definição do governo, ou seja, o governo deu um manual de requisitos lá que tem que ser atendido o software. A gente pode seguir esse manual, mas na vida real pode ser que aconteça algum evento dentro de recursos humanos que não esteja previsto no manual, alguma situação, e aí vai ter falha na integração. A gente pode ter outra falha de qualidade, que é o erro validação dos testes nas mudanças sistêmicas. Como vai ter várias evoluções no sistema, algum erro pode acontecer. E do prazo e custo, porque, como tinha dito, toda vez que o governo muda esses manuais e os layouts, ele tem que alterar o prazo de 3 a 6 meses para as empresas conseguirem se adaptar novamente.
Bom, vamos falar um pouco aqui do fluxo, como a gente iniciou o projeto, né? Quais são as atividades principais que a gente fez para iniciar o projeto. Então tudo começou com a identificação da necessidade de atuar nessa normativa do governo. Então as áreas fiscais e de recursos humanos chegaram com essa demanda para a tecnologia. Dentro da empresa, eles identificaram um sponsor, ou seja, da onde vai sair o orçamento e quem é realmente o responsável do projeto. Abriram a demanda para TI, numa ferramenta de TI chamada ChangePoint. Essa é uma ferramenta que controla todo o portfólio do banco. Tá? Com isso, aberta essa ferramenta, tem um fluxo dentro do banco que já sai uma nomeação de um gestor de projeto dentro daquele comitê de PMOs ou comitê de gestão de projeto que eu demonstrei lá anteriormente. Esse gestor de projeto organiza a agenda de todo mundo que está envolvido, identifica todo mundo que está envolvido e faz uma reunião para equalizar o entendimento. É uma reunião com a TI dos principais sistemas ali envolvidos, como foi fiscal e RH que identificou a demanda. Então, com essa TI, junto com os usuários, para começar a ter uma movimentação no sentido de colher tudo o que é necessário para fazer o projeto. A partir daí, o gestor de projeto cria um termo de abertura do projeto, formaliza nessa ferramenta ChangePoint, né, apresenta esse termo de abertura para todo mundo, inclusive para o sponsor. Aí o sponsor questiona, faz algumas rodadas para conseguir validar isso e aprova o termo de abertura do projeto. A partir desse momento, o PMO começa a fazer um trabalho um pouco mais detalhado, chamando as áreas de TI para as áreas de TI de desenvolvimento de sistema ser capaz de identificar as suas integrações e chamar as demais áreas de TI. E aí eles começam a mapear os demais stakeholders também. Porque como a gente viu, a gente vai precisar de apoio do jurídico, da área de compras para comprar a ferramenta. Então aí o gestor de projeto já começa a trabalhar nesse sentido. Bom, aí aqui foi também de uma forma bem prática, tá? A gente criou uma WBS, onde a primeira entrega desse projeto aqui, da primeira fase, é pegar o Oracle PeopleSoft que a gente tem, que está na versão 2.8, e passar para 2.9. Nele, a gente quebrou algumas subentregas, porque se a gente tem uma versão do software inferior à versão que é exigida pelo governo, a gente tem que fazer um trabalho de identificação de gap, ou seja, o que eu tenho na minha versão e o que vem na nova versão, para saber o que vai mudar no meu processo. Então esse é um documento que vai sair com essa diferença. Depois a gente tem os gaps tratados, ou seja, a partir do momento que eu tenho um documento identificando qual que é a diferença, eu vou ter um segundo documento que eu vou dizer como que eu estou tratando cada um desses gaps, de acordo com o direcionamento e o acordo com a área usuária. E aí com isso a gente compra, né, uma customização para tratar o gap, ou seja, para adaptar o sistema. E aí já no pacote 1.3 a gente tem como entregável um sistema novo customizado. E aí a grande final da fase é a versão do sistema atualizado. Aí na segunda fase, mas ela está ocorrendo em paralelo na vida prática do projeto, tá? A área de negócio está identificando as regras todas as regras que o manual do governo propõe e comparando com as regras atuais que eles são obrigados a fazer em cada uma dos recolhimentos acessórios. Eles contrataram lá uma área de OIM, ou Organização de Meta, para fazer um desenho de processo atual da área, para conseguir depois definir um processo to be de acordo com o que o governo exige. Então alguns procedimentos de contratação, de transferência, promoção, eles vão mudar por exigência do governo, pelos prazos que o governo exigirá a partir do momento que entrar o E-Social, que hoje as obrigações, como elas são todas descentralizadas, cada órgão exige um prazo diferente. E agora vai passar a ser tudo centralizado, o prazo tem que ser igual para todas as obrigações. E uma área, como a gente disse lá no
começo, que fica acompanhando as mudanças do governo, né? E as mudanças... Bom, aí falando do item 3 da AWS, ferramenta de mensageria, o que acontece? Além da atualização do software de recursos humanos, né? A gente precisa de uma ferramenta que já tenha criptografia e inteligência de falar o mesmo protocolo do que a ferramenta do governo. Essa é uma ferramenta de mensageria. Assim como tem o SPB ou algumas outras mensagerias, o SPB, que é o Sistema Brasileiro de Pagamentos, né? Outras mensagerias que já fazem integrações com órgãos reguladores, né? Bom, e aí para fazer essa entrega, que é essa ferramenta de mensageria, a gente separou algumas entregas aqui, que é identificar os fornecedores capazes de falar com o e-social, né? Falar um pouco das soluções, avaliar um pouco essas soluções de mercado com os respectivos fornecedores, adquirir propriamente a ferramenta, então passar pelo todo o processo de compra, negociação da própria ferramenta, adequar a infra a essa volumetria e ter a ferramenta efetivamente implantada. E a quarta e última fase é fazer a integração e deixar tudo isso funcionando, né? Então é preparar uma massa de dados para testar essa ferramenta de mensageria junto com o software de RH, testar as inconsistências da ferramenta, ou seja, se a ferramenta está preparada para emitir os alertas, emitir os warnings quando tiver alguma coisa fora do fluxo que tiver programado na integração. Enviar os dados de produção, propriamente dito, como uma carga inicial, e validar a integração no dia a dia, né? Então são esses as entregas previstas, né, nesse projeto. A gente botou uma identificação em frente a cada pacote de trabalho, como M ou B, para dizer se o pacote ele está previsto para ser adquirido por um fornecedor ou um parceiro, ou se vai ser feito tudo internamente, o que a gente chama de pacote make. Bom, aqui nas entregas da fase 1, eu já expliquei lá, né, graficamente pela AWS, mas aqui a gente adicionou os critérios de validação, né? Então, para os gaps identificados, o resultado desse pacote de trabalho é um documento com todos os gaps, né? Aí a validação dele é que ele tem que estar dentro do padrão de formatação da metodologia de desenvolvimento de sistema, que está na versão 3.2. E o aceite para o usuário é que as regras e os gaps de todo o sistema, de uma versão para outra, tenha que estar desenhada dentro desse documento e documentada o que a versão nova está propondo em relação à versão antiga. Os gaps tratados, né, é a aplicação dessa nova versão, preservando tudo aquilo que o usuário indicou no documento de gaps identificado. E o critério de validação para a área de TI é o teste dessas funcionalidades feita pela área de teste, com um critério de aceitação acima de 70% sempre, tá? É um padrão que o nível de qualidade tem que ser acima de 70%, desde que não seja um caso de teste que afete o fluxo básico do funcionamento do sistema. E a homologação feita pelo usuário, aí o critério de aceite já é um pouco maior, já é uma coisa em torno de 98%, para ele conseguir dar o aceite, só erros considerados muito simples que pode ser aceito pelo usuário de acordo com o critério dele. Tá? Aí a gente tem um novo sistema customizado, que é adaptações dessas funcionalidades já, né, funcionando sem alteração nas customizações atuais. O critério de validação é ter o teste integrado, executado pela área de teste, e a mesma coisa, o usuário homologando essa integração. E a versão do sistema atualizado é a aplicação do pacote na produção, com teste das funcionalidades em produção pelo robô, né? Aí já não é mais a área de teste, já é o robô que a área de teste, enquanto aplicou nos outros dois itens anteriores, vai aplicar em produção sem a gravação, tá? E homologação e acompanhamento dessas novas funcionalidades em produção
é o critério de aceite pelo usuário. Da fase 2, revisão de processo, né? No identificar regras, é o mapeamento de regra com os seus fluxos, né? E a ordem de envio dos arquivos, ou seja, um arquivo de funcionário só pode chegar no governo depois que o arquivo do seu cargo correspondente já está integrado lá. O critério de validação é todas essas regras estarem mapeadas, como esse exemplo que eu dei. E aí o critério de aceite é o usuário ver que todas as regras que ele descreveu estão descritas corretamente nesse mapa de regra. Mapeamento do processo as is, basicamente aquela documentação de processos que a área de organização e métodos está apoiando as áreas envolvidas. Então vai ser um fluxograma atual do processo, para depois a gente conseguir comparar com os gaps do que as regras que o governo está emitindo, o que vai mudar nesse processo. O próximo entregável é o processo to be, ou seja, depois que você mapeou o processo atual, viu o que o governo está exigindo de mudança, você faz um novo desenho de processo, mitigando o gap identificado e vendo o que o novo processo pode gerar de custo de aumento de pessoal ou mudança de uma nova área para conseguir atender o que o governo está exigindo. Então o critério de aceite é o usuário validando esse novo processo e aplicando esse novo processo dentro da sua área. E o acompanhamento de mudança é o acompanhar as mudanças do governo de verdade. Tem uma pauta, uma reunião dos comitês. Tem um comitê chamado Brascom, que é das empresas de software e tecnologia envolvidas. E tem os comitês da FEBRABAN e esse time de gestão de mudança acompanha esses comitês para informar o time de projetos caso tenha alguma mudança de data, prazo ou dos próprios manuais do governo. O critério de aceite dessas mudanças são as atas que saem desses comitês e a assinatura dessas atas pelas áreas envolvidas, sabendo que está acompanhando as mudanças. Bom, no entregável 3, que é a ferramenta de mensageria, é uma aquisição e implementação dessa própria ferramenta. Então, identificar fornecedores do mercado através da RFP. E a RFP, o critério de validação, está de acordo com as políticas de contratação dos fornecedores de software, é uma RI dentro do banco, né, um rendimento interno. E o critério de aceite é as propostas serem entregues pelos fornecedores com uma solução técnica bem detalhada. Né? Avaliar, fazer as POCs, né, que é as provas de conceito das soluções de mercado, são as demonstrações que as empresas de software vêm fazer no banco para vender a sua ferramenta. Então as apresentações têm que estar coerentes com a própria descrição da RFP. Esse é o critério de validação. Então, falar na proposta como funciona tecnologicamente a ferramenta dele, na hora de apresentar, ele tem que apresentar de acordo com o que ele indicou. Aí, adquirir a própria ferramenta, a 3.3, é fazer propriamente o contrato, passar por todo o fluxo de compra, né? Então é o contrato de compra e suporte desse software de acordo com as políticas institucionais também. O banco tem bastante política em relação à compra e contrato de suporte, tá? Tem coisas de back-level de tecnologia, todas essas coisas tem que tomar o cuidado no contrato. A aceitação é ter esse software comprado e firmado no melhor preço que a área de compras conseguir fazer negociação, né? Adequação de infra, né? Então vai ser um trabalho de realizar um capacity plan na infra atual para adequar a nova volumetria para essa ferramenta, né? E aí a gente tem um critério de validação e aceitação que é o mesmo, que é um documento com essas novas capacidades descritas para uma nova aquisição de infra ou aplicar o crescimento vegetativo de infra, que é de 5 a 10% ao ano. E implantar a ferramenta propriamente dita, né? Ou seja, a ferramenta está trocando as mensagens com o site do governo, né? São 36 eventos de envio e retorno, então todos eles estarem trocando
essas mensagens, só que com informações fictícias, só para ver a integridade da ferramenta. E aí, para o critério de aceite, a área usuária satisfeito com as mensagens que são trocadas com o governo, se a ferramenta está amigável para ver o tratamento dos eventos e assim por diante. Bom, continuando, os entregáveis da fase 4, o envio e retorno das informações, são as integrações e a troca de mensagens com o governo, validações e produção. Então, preparar uma massa de dados, né, com dados de homologação, que são dados reais, né, só que não produtivos, de acordo com os fluxos e os processos definidos lá na etapa de processos e gap. O critério de validação são cenários criados com as massas correspondentes para a execução íntegra de cada cenário. O aceite do usuário é um relatório com os testes dessa massa, né, com um percentual de assertividade acima de 85%. O outro pacote é testar a inconsistência da ferramenta, então construir e testar cenários de exceção para ver se a ferramenta está preparada para fazer os devidos tratamentos de mensagem de alerta, né? Então vai ser um relatório também com o extrato dos cenários de exceção e os apontamentos das inconsistências, simulando como que as áreas operacionais vão tratar as inconsistências em caso de inconsistência. Aí você tem os dados enviados, que é os dados reais mesmo, né, de produção, com a própria Receita Federal. Então são os dados efetivamente com a carga real, com mais de 70% sem mensagem de erro. E essa integração sem mensagem de erro tem que, pelo critério de aceite do usuário, tem que ser realizada sem retorno. E a integração validada já no ambiente produtivo, não é mais a carga inicial de dados, como no 4.3. E aí sim, aqui os dados têm que estar integrados com mais de 95% de assertividade e com as mensagens de alerta para tratamento operacional sempre que estiver fora das regras. E aí o usuário vai ter uns relatórios de acompanhamento dessa integração e eles esperam ter um aceite quando a integração conseguir fazer uma assertividade diária de maior de 98%. Bom, aí aqui a gente vai demonstrar um pouco como que foi o planejar esse projeto, as atividades de forma macra, como a gente conseguiu planejar. Então a gestão de projetos desse projeto fez uma agenda positiva de reuniões de entendimento e levantamento dos requisitos de acordo com o que os usuários iam passando para a gente dos manuais do governo. Com isso, a gente conseguiu definir o escopo final do produto e do projeto. Desenhamos uma solução técnica e funcional, junto com a área usuária. Criamos uma WBS. Aí, a partir da WBS, fizemos um sequenciamento das atividades, estimamos as durações e fizemos um cronograma. O cronograma foi levado para aquele comitê gestor. Aprovado o cronograma, a gente foi atrás dos gestores funcionais, com o aval do PMO, para planejar as aquisições e os recursos humanos, né? E aí esses recursos humanos eram negociados de acordo com cada gestor funcional da sua área específica. Aí as atividades de executar e monitorar dentro de um pacote de compra, né? Então aqui na legenda as atividades que a gente considera de executar estão em azul e as de monitorar estão em laranja. Então, depois de aprovado esse plano do projeto, a gente abriu uma solicitação de compra, recebeu as propostas, fez um controle numa primeira reunião de entendimento para ver se todos os fornecedores tinham entendido a RFP direitinho. Aí, com base nisso, os fornecedores lançam o preço, a gente faz um acompanhamento de leilão. Quando a gente vê que tem muita disparidade de preço, às vezes até quando não tem, nesse caso não teve muita disparidade de preço, a gente faz uma segunda reunião de entendimento, só para fazer um
um pente fino mesmo com os fornecedores para ter uma assertividade de que todos entenderam da mesma forma. Explicamos os critérios na RFP, né? Explicamos os critérios de elegibilidade do fornecedor. Então, depois dessa reunião, eles fazem uma nova proposta, a gente acompanha o leilão novamente. Com isso, a gente elege o fornecedor dessa concorrência. A gente aplica o contrato para a área de compras fazer a negociação do contrato junto com o jurídico. E aí a gente, depois de tudo aprovado, a gente autoriza o início do trabalho. Chega para a gente um e-mail da área de compras falando que o processo já foi contratado. Dentro de um fluxo de executar e monitorar um pacote make, né? A gente aloca, depois de autorizado pela gestão de projeto e combinado com o gestor funcional, a gente aloca a equipe, que a gente chama de planilha de trabalho, naquela ferramenta de gestão de projetos que a gente falou, que é a ChangePoint. Valida esses recursos alocados, então é uma atividade recorrente, toda vez a gente valida e revalida com o gestor funcional, a cada 15 dias, que o recurso continua alocado no projeto. Realiza uma reunião com a equipe, como se fosse um kick-off para chamar todo mundo para sentar próximo, ver a questão de baia, né, como que a equipe vai trabalhar. Então mostra esse plano para eles e fala efetivamente que eles podem começar, né, na atividade planejada do projeto. Depois disso, faz reunião de equalização de entendimento toda vez que a solução técnica ou os requisitos não estão bem claros para o time. Sempre trabalha na questão de gestão de pessoas, desenvolvendo o gap de conhecimento, né? Então, o líder técnico ou coordenador funcional são as pessoas que trabalham nisso, né? Sempre que necessário. Bom, aí a gestão de projeto verifica os apontamentos no ChangePoint, naquela ferramenta de gestão de projeto, da alocação desse projeto, se eles estão lançando e os custos estão sendo alocados devidamente. E o gestor funcional, ao final de cada atividade, cada pacote, junto com o gestor de projeto, faz uma avaliação de performance da equipe. Aí você tem o fluxo de executar e monitorar no que é comum, tanto o make quanto o buy. Que é a parte de atualização do status do report do projeto. Então, uma reunião semanal no caso desse projeto. Tem projetos que são mensais ou quinzenais. Nesse caso, o acompanhamento do PMO é feito semanal. Onde ele extrai do ChangePoint uma visão do cronograma atualizado e é confirmado com a equipe. E acompanha uma evolução do escopo com a equipe. Monta um boletim de status report para passar para todo aquele comitê, né? Então são algumas visões de boletim. Então para o comitê operacional, que é aquela parte onde estão os usuários, e a TI é um boletim específico tratando os próximos passos, né? Para o comitê executivo são os alertas ou o farol de indicador do projeto, se ele está verde, se ele está vermelho, se tem ponto de atenção, etc. Né? E aí ele monta essa agenda para fazer o posicionamento com os stakeholders e aí executa a reunião de posicionamento nos diversos níveis. Então isso é semanal. A agenda do PMO, cada dia ela faz com um público diferente para conseguir equalizar bem a comunicação com todo mundo, né? Aí quando a gente acaba um processo, um pacote de trabalho ou uma entreguinha, né, num processo make, ou seja, feito em casa, a gente executa uma formalização desse status report do projeto, fase ou entrega, né? Monta esse boletim de status com a área usuária aceitando a entrega. Então sai um comunicado por e-mail para a área usuária com boletim
informando que ele aceitou aquela entrega, e para a área de TI também, falando o sucesso ou o status dessa entrega. Depois disso, depois desse status, né, a gestão do projeto envia um e-mail para os gestores funcionais com um link para fazer a avaliação dos recursos e formalizar a liberação. Então, toda vez que um gestor funcional avalia, junto com o gestor e recebe também o que o gestor de projeto avaliou dos funcionais, é um termo de formalização que já está liberado daquele pacote, ou daquela entrega, ou daquela fase daquele projeto. Aqui, representativamente, a gente colocou atividade recorrente para essas 3 últimas atividades, porque a gente entende que para cada entreguinha isso é feito, né? E quando não tem essa atividade recorrente é porque é feito só para projeto e fase, né? E aí realiza uma reunião de lições aprendidas. É uma prática disseminada pelo PMO, mas quando a gente já faz a avaliação, geralmente a gente, na etapa anterior, a gente já faz a lição aprendida também, tá? Aí dentro de um fluxo de pacote buy, a mesma coisa, né? Tem uma formalização do status do projeto, fase ou entrega. O líder de projeto e o PMO montam os boletins de status da entrega aceita. Só que aqui, ao invés de fazer um trabalho com a equipe, você vai fazer com o fornecedor externo. Então tem um padrão que sai da ferramenta do ERP de e-mail, solicitando ao fornecedor a emissão do faturamento de acordo com o que estava planejado. Ele faz isso, o fornecedor faz o envio para a área de faturamento dessa nota fiscal, e aí o líder de projeto ou alguém lá da área de projetos faz a aprovação dessa nota fiscal dentro do sistema do ERP. A gente realiza lições aprendidas. Essa atividade a gente faz apenas na formalização de entrega do projeto ou fase. Dificilmente a gente faz numa entreguinha ou num pacote de trabalho. E registra a nota do fornecedor, essa nota de avaliação do fornecedor no MRP para as próximas contratações se manter o histórico. Então é basicamente como a gente executa todos os projetos no banco. Segue mais ou menos esse chevron que a gente tentou simplificar aqui de forma didática. E bem simples para ter uma ideia de como que pode gerenciar um projeto.